Prezados colegas, estamos aqui no Congresso Anual da SOCERJ 2019 e eu tenho imenso prazer de estar aqui com o Dr. Weimar Seba Barroso, que é da Universidade Federal de Goiás, e vamos falar sobre um tópico extremamente importante para o cardiologista clínico, que é o envelhecimento vascular. Dr. Weimar, antes de mais nada, muito obrigado por conversar conosco. A primeira coisa que eu queria pedir a você é que esse conceito fosse apresentado. O que é o envelhecimento vascular? Qual a importância disso para o cardiologista? Oi, Bruno, prazer estar aqui com vocês no Congresso da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro. Então, o que está acontecendo hoje, principalmente no contexto da doença hipertensiva? Tem se avançado bastante na questão do diagnóstico, buscando identificar precocemente o dano ao vaso no paciente hipertenso, antes mesmo do aparecimento, por exemplo, da doença aterosclerótica. Isso traz uma janela interessante de oportunidade, porque se nós temos ferramentas que nos permitem essa identificação, eu posso no futuro estar tratando esses indivíduos antes que haja um dano maior, no momento em que ainda é reversível, por exemplo, numa fase de hipertrofia vascular, numa fase de diminuição de elasticidade arterial, e seguramente isso terá um impacto bastante interessante na redução dos desfechos cardiovasculares. E, Dr. Weimar, como é que nós vamos fazer esse diagnóstico do envelhecimento vascular em especial? Como nós vamos perceber que esse paciente tem um envelhecimento vascular maior? E qual seria a aplicabilidade dessa informação para o tratamento desse paciente? Perfeito. Eu até quero fazer uma pequena, não é uma correção, mas um comentário. Eu disse que é uma ferramenta que tem sido utilizada no contexto da doença hipertensiva, mas é uma ferramenta útil em todo o contexto da doença cardiovascular, entendendo que nós estamos avaliando o vaso, né? Hoje nós trabalhamos com duas ferramentas, uma que avalia por método oscilométrico ou tonométrico o grau de distensibilidade de um determinado leito arterial, entendendo que o nosso vaso ele é mais jovem ou mais saudável, quanto mais elasticidade, mais elastina ele tem. Então existe uma relação direta entre elasticidade e saúde vascular. O método oscilométrico ele já está sendo incorporado na nossa prática clínica, porque ele é um método acessível, é um método prático e é um método rápido. Então é uma ferramenta que hoje já se utiliza mais e mais no contexto da doença hipertensiva, e nós já estamos trabalhando com um outro método que se chama dilatação fluxo mediada, que é capaz de avaliar o endotélio, principalmente a capacidade desse endotélio produzir substâncias vasodilatadoras, que ainda é capaz, com essa metodologia, de identificar um dano ao vaso numa fase que precede, inclusive, o aumento da espessura da camada médio-arterial. Eu acho que num futuro muito próximo nós estaremos utilizando mais e mais essas ferramentas para a avaliação e estratificação de risco dos nossos pacientes. Agora, Dr. Weimar, existe alguma classe de medicações, algum remédio que faça com que nós tenhamos o retardamento desse envelhecimento vascular, ou que seja mais indicado para os pacientes que têm um envelhecimento vascular diagnosticado? Existem medicamentos, alguns que nós utilizamos, por exemplo, o bloqueio do sistema renina-angiotensina tem essa capacidade de retardar esse dano ao vaso, o uso de estatinas tem essa capacidade, algumas drogas, como por exemplo as que mudam o uso do metabolismo via ácidos graxos para carboidratos, exemplo da trimetazidina, por exemplo, que termina protegendo o endotélio, drogas que melhoram a sensibilidade à insulina, mas talvez o fato mais importante ou o aspecto mais interessante seja a possibilidade do uso precoce desses medicamentos no momento em que ainda não houve um dano maior ao vaso, evitando que isso aconteça. Acho que as ferramentas elas serão muito mais interessantes, trazendo essa possibilidade de uma prevenção melhor do que nós fazemos hoje aos nossos pacientes. Dr. Weimar, eu gostaria de agradecer bastante essa entrevista. Muito obrigado por conversar conosco aqui no Congresso da SOCERJ. Obrigado por disseminar o seu conhecimento com cardiologista aqui do Estado do Rio. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço.